Pessoal, a partir deste momento, eu gostaria de comunicar a todos vocês que a nossa aula está sendo gravada, ok? Muito bem, vamos dar início então. A nossa proposta hoje, que é o quinto encontro, nós vamos tratar dos elementos fundamentais dos tributos. Em tese, nós vamos falar da lei, do fato gerador, da base de cálculo e alíquota, dos contribuintes e modalidades de lançamento. É óbvio que ainda tem mais algumas coisinhas, mas nos detalhes a gente aborda, tá certo? Em tese é isso aí, ok? Muito bem, então vamos lá. Primeiro passo de tudo. Nós já havíamos dito a vocês, e até existe o princípio universal, né? Nós como cidadão, mas também tem, que é o da legalidade, e na parte tributária também se fala da estrita legalidade, mas voltando nesse princípio de contabilidade, de tributária, tá? Na realidade, a gente reforça aquilo que nós já vimos. Ali eu coloquei 5.1, lei, a lei, para dizer que, de acordo com o princípio de legalidade tributária, ninguém será obrigado a pagar tributo se não tiver previsão legal, se não tiver previsto em lei, certo? Muito bem. Então, antes de nós entrarmos exatamente nos elementos fundamentais dos tributos, há que se partir do pressuposto, tá? Já como evidente que tem que ter lei. Sem lei não existe nada. A bem da verdade, na parte tributária, tudo começa com lei, certo? Muito bem. Então, essa já é uma colocação que nós não podemos deixar de lado. A lei. Muito bem. A partir do momento que tem uma lei lá que determina sobre o tributo ou estadual, ou federal, ou municipal, opa, agora nós vamos ter um elemento do tributo que chama-se fato gerador. Bom, mas o que é o fato gerador? No lado tributário, o fato gerador já é uma situação definida por lei que configura e caracteriza o nascimento de uma obrigação tributária, cuja obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Então isso vale dizer que o fato gerador, na realidade, é a presunção, é exatamente uma abstração do que efetivamente poderá caracterizar o nascimento de uma obrigação tributária? Sim, é uma abstração. Então, vamos assim imaginar que de repente nós tivéssemos dentro de uma panificadora e nós tivéssemos que fazer lá, por exemplo, lá uma torta de banana, um bolo sei lá eu, de coco, um bolo de morango. Da mesma forma que existe esses elementos, tá, para efetivamente se materializar num produto para se vender, no campo tributário é feito através da lei a hipótese de incidência de você se encaixar numa dessas situações, né? Muito bem. Se nós agora pegarmos essas caixinhas que nós colocamos como se fosse uma panificadora. Então, vamos colocar numa caixinha, por exemplo, um automóvel. Vamos colocar numa outra caixinha uma mercadoria. Numa outra, vamos colocar lá, por exemplo, uma prestação de serviço. Numa outra, vamos colocar, por exemplo, lá um recebimento de salário. Para cada uma dessas caixinhas, mediante um fato gerador, se houver efetivamente alguma cobrança ou alguma incidência tributária, isso tem que estar previsto na lei e efetivamente determinar de forma abstrata que se você incorrer naquelas aquisições ou você adquirir algum daqueles produtos ou serviços que está naquela caixinha, para cada um deles deverá ter uma definição em lei que na realidade chama-se
fato gerador. Muito bem. Agora, vejam o que ocorre. Nós também temos na contabilidade o princípio contábil, que é o regime de competência. Tá? Junto com o regime de competência, nós também temos, tá, o fato gerador de determinado fato contábil. Ora, o regime de competência, tá? Ele na contabilidade é determinado pela lei contábil para se fazer o lançamento de acordo com a ocorrência daquele fato contábil. Ora, mais ou menos parecido com o contábil, também existe a ocorrência da aquisição, obviamente que não estamos falando aqui nesse caso tributário, de lançamento contábil, mas de aquisição de algum bem. Pelo fato de ter aquela ação registrada e acontecida, independente do momento também, você, na realidade, vai gerar uma obrigação tributária. Né? Ou você gera uma obrigação tributária para o contribuinte, para alguém que está efetivamente adquirindo aquele bem ou serviço. Tá certo? Muito bem. Só que, no caso da lei, ela sempre vai ter o fato gerador, que uma vez determinado que se sobressaia ou que efetivamente surja a incidência tributária ou o tributo, é para tudo, salvo aquelas determinações na lei que efetivamente tem a imunidade, que a alíquota seja zero, tá certo? Aí, nesse caso, ou dentro de uma situação de algum tipo de mercadoria que não estaria sujeito à tributação, ou porque você faz uma exportação também não teria tributação, mas o que acontece é o seguinte, a lei efetivamente, em tese, ocorreu o fato gerador gera o tributo. Na contabilidade, não. Na contabilidade, você pode, de repente, ter o fato gerador pelo regime de competência, mas você necessariamente pode também ter o regime de caixa no lucro presumido. Tá certo? E daí, na contabilidade, uma vez que também tenha a previsão tributária para aceitar determinado procedimento da escrituração contábil, essa determinação de exigência da lei tributária é para ela, tão somente para ela. Né? Mas se a lei contábil diz, olha, toda a contabilidade deve ser feita pelo regime de competência, está sendo dito, toda a contabilidade tem que ser feita pelo fato gerador. Tá? Mas não é o fato gerador do tributo, é o fato gerador da competência contábil. Que, diga-se passagem, se vocês observarem, é o correto, é o ideal, é o adequado. Né? Eu sempre digo, por exemplo, você lá, vamos dizer que uma pessoa, porventura, vai fazer uma determinada cirurgia no hospital. Né? E ela, naquele momento lá, vamos imaginar que até não tenha o plano médico e que ela tenha que estar fazendo particular. Ela simplesmente chega lá e vamos dizer que, de repente, ela chega lá para o pessoal lá do hospital, para o médico, olha, eu, na realidade, preciso fazer essa cirurgia, mas eu não tenho dinheiro para pagar hoje. Tá? Eu até posso aí dar, sei lá, né, quase não existe hoje, mas ainda ocorre essa possibilidade, eu, de repente, posso dar um cheque aí pré-datado para daqui 30 dias, sei lá, ou eu assino um título mobiliário aí, uma letra de câmbio, sei lá, uma nota promissória, qualquer coisa lá, né? Ou eu assino um contrato aí que eu vou pagar, né? O que acontece? Essa pessoa está se comprometendo a fazer aquilo. Se ela vai pagar ou não vai pagar, é outra história. É outra história. Mas se essa pessoa assinou todos esses documentos, ou deu cheque, ou fez assim, e se submeteu efetivamente à cirurgia, o que acontece? Isso vale dizer lá que todo o corpo clínico, os médicos, os enfermeiros,
a sala de operação, tudo está sendo movimentado. Fato gerador, tá? Fato gerador. Mas tem um cheque lá para ainda receber para 30, 60 dias. Bom, vamos só, né, não deixar o negócio tétrico, mas para poder efetivamente relatar uma ocorrência. Mas vamos imaginar que essa própria pessoa que fez isso acaba não resistindo à operação e entra em óbito. O que acontece? De repente, o hospital até poderá não receber aquele cheque, levar um calote, né? Um exemplo, né? Ou na hora que depositar aquele cheque lá, mesmo a pessoa falecida, não tenha dinheiro na conta, ou sei lá eu. O que na realidade isso ocasiona para o hospital? Independente dele receber o dinheiro ou não, que é um ato subsequente, o que acontece? Ele teve os custos. Ele teve a mão de obra do médico, teve a mão de obra lá dos enfermeiros, do anestesista, não sei o quê. Foram usados medicamentos curativos e outras coisas mais. Se efetivamente não receber, independente do calote, é custo do escritório, do hospital. Então, da mesma forma, vamos dizer assim, até por analogia, você pode, né, até trazer uma certa similaridade entre o regime de competência na contabilidade com o fato gerador no tributário, ok? Lembrando que sempre o fato gerador, com a previsão legal, ele efetivamente aponta se haverá incidência tributária ou não, ok? Muito bem, então esse fato gerador, esse acontecimento, na realidade, aonde se caracteriza o nascimento da obrigação tributária. Pô, então, se você tem um fato gerador, que é a ocorrência em si, você agora vai ter uma obrigação tributária. Obrigação tributária. Qual seria essa obrigação? Tá? Essa obrigação tributária, como já está dito aqui em cima, ela pode ser de natureza instantânea, quer dizer, rápida, imediata. Também pode ser de uma maneira longa e também pode ser de uma maneira corriqueira, né, o dia a dia. Como, por exemplo, aonde que você tem aí essa situação da obrigação tributária como decorrência do fato gerador praticado? Instantaneamente e imediatamente, através exatamente das vendas que você tem diariamente, onde tem lá indústria, comércio, etc., que você vendeu, gera o IPI, gera o ICMS, se tiver serviço ISS, então é rapidamente, né? Agora, vamos dizer que você tem um fato gerador que seja mais periódico, ou não corriqueiro, seja até meio extemporâneo. Por exemplo, o imposto de renda. Isso é uma situação que você, de repente, vamos olhar até no lado da pessoa física, você de repente só vai acertar as contas no final do ano, né? Ok? O próprio imposto de renda, se for trimestral ou for anual, você também, conforme esses períodos, vai prestar essa conta lá com o fisco, ok? Então, esse fato gerador e, consequentemente, essa obrigação tributária, ela é decorrente também do período, né? Do período da opção que foi praticado, foi exercida. Muito bem. Para ficar um pouquinho mais claro, mas como que poderia então a gente enxergar o que seria um fato gerador? Por exemplo, eu elenquei aqui para vocês 5 possibilidades, tá? Primeiro, vamos imaginar que um escritório de consultoria, de advocacia, escritório de contabilidade, né? De repente, pratique, né? Exerça, pratique, preste, venda qualquer serviço ou produto, porque mesmo que você esteja prestando serviço, está vendendo serviço, né? Aliás, eu lembro lá os meus pais, os meus avós, que sempre diziam, né, que se conselho fosse bom, você vendia o conselho. E eu sempre discordei dessa frase deles, porque é óbvio, depois de um certo tempo, né, enquanto criança, não tinha como fazer isso.
Porque, para mim, um conselho vendido, nada mais, nada menos é do que uma consultoria, uma orientação. Então, sim, o conselho bom cobrado, na realidade, é uma consultoria, tá? Então, nesse caso aqui, se for um escritório, qualquer que seja, advocacia, engenharia, não sei o quê, prestou serviço, esse serviço que ele presta é o fato gerador do ISS. Ou seja, você veja, prestou serviço, foi fato gerador. Tem previsão legal do ISS. Ah, prestou serviço, o tributo devido é ISS, prestou serviço não é ICM, é ISS. E, como tal, também, não vou entrar nesses detalhes, mas também vai ter uma data para pagar isso, etc., tal, que daí é problema administrativo, vamos dizer assim, tá? Muito bem. Sem ser a prestação de serviços, tá? Vamos olhar aqui, por exemplo, uma determinada empresa resolve comprar mercadorias do exterior, fazer importação. Ora, se ela faz a importação desse produto, o fato gerador dele, de cara, é o imposto de importação. Ah, mas Souza, além do imposto de importação, tem lá ICMS, tem IPI, não sei lá, tudo bem, pode ter até mais em cada um deles aí, né? Mas o fato é que você tem um imposto específico. Você tem um imposto sobre importação. Você tem um imposto sobre serviço prestado, né? Apesar que hoje, até pela sigla, não dá para você levar muito a sério isso aí, porque está tudo bagunçado, no meu modo de ver, né? Hoje você tem lá o IPI, você tem o ICMS, não sei mais o que pelo nome dele, ele ainda também cobra o financeiro embutido junto aí, né? Quando eu era jovem, que eu trabalhava em algumas empresas, se tivesse o financeiro embutido, a própria empresa que vendia não fazia isso. Ela mandava você fazer um cadastro ali mesmo na empresa, por exemplo, numa financeira, e a financeira que financiava para você, ela que financiava. Tanto é verdade que daí, para efeitos da venda da mercadoria, a nota fiscal saía com o valor à vista. Então, a empresa disponibilizava a nota à vista, mas essa nota à vista você levava à financeira para ela fazer o financiamento com base naquele valor à vista, porque ela está pagando para a empresa, e, consequentemente, você paga o financiamento para a financeira. Mas hoje não, hoje esse financiamento está embutido no ICMS, no IPI, no Simples Nacional, está tudo aí, cara. Se você for analisar, imposto de circulação de mercadorias e transportes e serviços e financeiro, tem que ter financeiro também, pô. Está sendo cobrado financeiro. Mas daí é muito fácil pegar e alterar a lei e dizer, ó, a mercadoria que tiver o financeiro junto está incluído na base
no Simples Nacional, tá tudo aí, cara. Se você for analisar, imposto de circulação de mercadorias e transportes e serviços e financeiro, tem que ter financeiro também, pô. Está sendo cobrado financeiro. Mas daí é muito fácil pegar e alterar a lei e dizer, ó, a mercadoria que tiver o financeiro junto tá embutido no ICMS, no IPI, no Simples Nacional, tá tudo aí, cara. Se você for analisar, imposto de circulação de mercadorias e transportes e serviços e financeiro, tem que ter financeiro também, pô. Está sendo cobrado financeiro. Mas daí é muito fácil pegar e alterar a lei e dizer, ó, a mercadoria que tiver o financeiro junto está incluída na base de cálculo. Pô, por isso que eu digo, a partir do momento que tiver Congresso Nacional, coisa assim, cara, é só mudar a lei. É só ter, desde que não seja cláusula pétrea, é só ter deputado, senador e presidente que eles mudam a lei, não tem problema nenhum. Mas o pessoal fica preocupado, né? Para mudar a lei é só ter o pessoal lá que concorde fazer isso. Tá? Muito bem. Mais um exemplo aqui. Muito bem. Vamos imaginar que uma determinada pessoa, exatamente agora no dia 30 agora de setembro desse ano, foi numa determinada loja lá de automóvel e comprou um automóvel. O que acontece? Naquele momento que ela fez a aquisição desse automóvel, ela obrigatoriamente essa pessoa vai ter que pagar o IPVA. Né? É o fato gerador do IPVA. Ou seja, tem uma legislação do Estado em cima disso. Ah, mas também tem ICMS? Sim, 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 sim. Tem tudo, tudo. Aliás, o que mais tem é tributo. Tá? Muito bem. Um outro exemplo aqui, tá? Vamos imaginar, eu não escrevi venda, eu escrevi transferência onerosa de um imóvel. O fato gerador é o imposto sobre transmissão, bens imóveis. Para quem? Para o município. Tá? Se for uma transferência que não seja onerosa em forma de doação, para quem que vai? TCMD, vai para o Estado. Okay? Imposto sobre transmissão, causas mortes e doação. Então, para cada fato gerador, você tem um tributo, mas não um só. Tem outros, aí foram encaixando um monte de tributos aí depois. Aí eles dizem que daí não é o tributo, é a contribuição. Aí eles dizem, não, tributo só tem uma vez, mas tem as contribuições também, pô. Incide, né? Aí, no fundo, não é ilegal, mas é um cascateiro depois. É uma tributação cascateira. Só tem cascata depois. Tá? Muito bem. E para fechar essas ideias de fato gerador, também fiz questão de colocar aqui, por exemplo, uma pessoa física, que nem nós lá que sejamos empregados, né? A gente receba salário. Desde que aquele salário que você receba, ele efetivamente tenha incidência dentro da tabela progressiva, você com certeza vai ter que ser retido de você ou do funcionário o imposto de renda retido na fonte. Tá? Se porventura for o empresário que receba o Prolabore e ele entra na tabela do imposto de renda, a mesma coisa. Vai ter imposto de renda retido na fonte sobre o Prolabore. Ok? Muito bem. Então, a exemplo dessas bolas, dessas esferas que eu coloquei para vocês, isso aí para cada uma dessas situações da legislação tributária, foi toda feita uma lei com todas as definições dos elementos essenciais, né, dos tributos, e foram colocados aí nessas caixinhas, aonde no lado tributário também fala-se hipótese de incidência. Então, nós vamos aqui ter uma hipótese que o Souza vai comprar um automóvel. Se ele comprar um automóvel, ele vai pagar o IPVA. Tá? Mais ou menos assim, tá? Muito bem. Como vocês podem observar, tá? O fato gerador,
faz nascer a obrigação tributária, podendo essa obrigação ser principal ou acessória. Bom, por que a principal? Porque a principal, na verdade, refere-se tão somente ao produto que foi vendido, ao serviço que foi prestado. Tá? Pô, mas aonde que é que entraria a acessória? A acessória entraria em você não entregar a guia, de você não pagar o tributo, não sei mais o quê, papapi, papapá. Não entregar lá o SPED, ou cometeu algum erro lá, ou algum. Aí são obrigações acessórias. Tá certo? Então sempre vai ter a obrigação principal e acessória, em decorrência do fato gerador, né? A obrigação principal nada mais é do que o pagamento de tributo de natureza pecuniária. Opa, voltamos lá na definição de tributo da aula anterior, tá? A definição de tributo na aula anterior. Então, isso vale dizer que, na realidade, o tributo tem que ser em espécie, dinheiro, pecúnia, certo? É o que diz a lei. Não vamos entrar aqui no mérito, não vamos entrar aqui no mérito, no caso de execuções fiscais, aonde de repente vão lá, alguém está devendo o tributo A, B ou C ou D, e acabam empenhorando ou tirando o imóvel de alguém, ou qualquer coisa dessa natureza. Aí são situações especiais, são situações de execução, né? Mas no caso simples do tributo, vamos nos pautar aqui, não vamos entrar nessas exceções, porque isso vai ficar para os advogados fazer isso aí. E a atribuição, a obrigação tributária, que é acessória, ela decorre da própria legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Ou seja, a partir do momento que efetivamente não se faz aquilo, entra multas, juros, entra ações, né? Então, esses recolhimentos que, porventura, sejam feitos para o fisco ou para os fiscos, acabam sendo de natureza acessória daí, certo? Natureza acessória. Bem, não da atividade, mas em decorrência da atividade principal que acaba surgindo isso aí, né? Muito bem. Ainda com relação aos elementos fundamentais dos tributos. Vamos lá. O contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária, pois ele tem relação direta com o fato gerador. Foi ele que foi lá comprar, ué? Foi ele que foi lá solicitar o serviço, qualquer coisa assim, tá? Então, o sujeito passivo, ele é o contribuinte. Ora, se o contribuinte é o sujeito passivo, eu não preciso dizer para vocês que o Estado, os entes da federação, são os sujeitos ativos, tá? Os sujeitos ativos. Mas quem desencadeia efetivamente a obrigação tributária por intermédio do fato gerador com previsão legal é o comprador, o interessado, né? Tá certo? Então, nesse caso, o contribuinte acaba sendo o sujeito passivo na obrigação tributária, ok? Mas existem dois tipos de contribuintes, dois. Vamos lá ver. O primeiro contribuinte é aquele que é denominado, inclusive pela lei, né? Se alguém perguntar assim, Souza, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que não sei o quê? Cara, tudo que nós falar para vocês é porque está na lei. Aliás, as aulas de direito, né, as aulas de tributária, de direito,
Elas são aulas e, efetivamente, quando muito, o professor, a pessoa que é entendida, ela tenta achar uma palavra, um colóquio mais simples, mas tem determinados momentos que não tem como, porque ela tem que dizer, olha, ela tem que pegar a lei lá e dizer a lei, papapi, papapá, é isso, essa é a lei. Quando muito, se dá uma interpretação em cima daquilo, mas é a lei, tá certo? Então, não é nada fácil, né? Não é nada fácil, às vezes, para uma pessoa de tributária dar aula, porque ele tem que ser, ele didaticamente, ele acaba penando, né? Ou acaba não sendo muito bem preciso na sua didática, porque ele tem que ficar focando na lei, tá? Muito bem. Mas nesse caso aqui, o contribuinte, de fato, é a pessoa que efetivamente suporta o ônus tributário. Ela paga? Sim, lógico que ela paga. Ela paga, porque se ela comprou a mercadoria, naquela mercadoria está embutida a tributação. Não tem aquele negócio de você vai no determinado lugar, por exemplo, um restaurante, eu vou pagar aqui o meu almoço no restaurante, eu vou na porta do lado ali para pagar o tributo. Isso não existe, cara. Não existe. Porque daí dificultaria tudo, né, a situação perante a arrecadação. Aí o molho acaba sendo mais caro ou mais difícil do que a própria carne. Voltando naquele princípio lá, né, do Adam, né, Riqueza das Nações, aonde ele diz que o sistema tributário tem que ser o mais simples possível e facilitar a vida do contribuinte. Então, nesse caso, quando a gente está pagando pela mercadoria, ainda que seja em prestação, o que que ocorre? Nós é que vamos pagar o imposto, tá? O pessoal, inclusive na reforma tributária agora, eles ficam no regime não cumulativo. Isso não vai ter problema nenhum, porque veja o que que acontece. Se acredita de tudo e se debita de tudo. Se o PIS e a COFINS, por exemplo, era 9% e vai para 12%, isso não tem problema, não tem problema, porque a empresa compra, se acredita, a empresa vende, se debita e paga pela diferença. Como que não? Como que não? E aonde é que todo esse acréscimo vai recair? Vai recair no contribuinte de fato, que somos nós. Nós somos o contribuinte de fato. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, nós somos o contribuinte de fato. Ou seja, nós é que somos as pessoas que pagamos o tributo, né? Por isso que quando às vezes eu fico vendo nos jornais aí, o funcionalismo público entrou em greve, os policiais entraram em greve, não sei o quê, papapá, porque não receberam salário, qualquer coisa dessa natureza. Cara, se eles não receberam salário, não foi nós que não pagamos, nós pagamos o salário deles. Nós compramos produtos, nós compramos mercadoria, nós pagamos o tributo. Se eles não estão recebendo, é a gestão do Estado que não está pagando para eles. Não é problema nosso. Mas daí o que acontece? De repente o funcionalismo, por exemplo, que seja de um hospital público. O pessoal do hospital ficou sem prestar serviço, não estão atendendo os doentes, porque não foi pago. Não, nós pagamos. Nós pagamos. Se não foi pago lá para os enfermeiros, não foi nós. Então, moral da história, a gente paga a conta e efetivamente não recebe, às vezes, o serviço porque os caras fazem greve. Tá? Muito bem. Agora, qual é outro tipo de contribuinte? É aquele que é o responsável. O responsável não é ele que paga, porque ele cobra o tributo em cima da mercadoria que ele vendeu ou do serviço que ele prestou. Mas ele é responsável pelo recolhimento, certo? Pô, por que ele é responsável? Porque fica muito difícil para uma pessoa física ir lá no banco recolher tributo, ir em outro lugar recolher tributo. Então, não, essa incumbência já é passada para o contribuinte vendedor, para a empresa que está vendendo, né? E daí o que que acontece?
a empresa que fica responsável pelo recolhimento, tá? Quer seja de um bem ou de um serviço. Então, esse contribuinte responsável, ele tem a incumbência. Bom, por exemplo, de repente, vamos pegar a folha de pagamento. O empregador, daqui a pouco tem que descontar lá o INSS ou a Previdência Social, daqui a pouco tem que descontar, um exemplo lá, o imposto de renda na fonte, tá? Então, na realidade, está sendo já subtraído do salário do trabalhador, já foi subtraído, né? E depois, o que que a empresa tem? Ela tem a obrigação de fazer o recolhimento. Por isso que, em algumas situações, até pode se caracterizar como uma atividade passível de prisão, né? Porque, no fundo, novamente, no fundo, esse dinheiro foi descontado do funcionário. Quer seja o imposto de renda na fonte, quer seja a Previdência Social. Ele, na realidade, pagou. Mas ele pagou para o responsável, mas o responsável não recolheu. Daí. Então é um problema daí nada fácil. Isso acontece muito, entende? Muito bem. Em algumas situações, nós, eu e vocês, podemos simultaneamente, nós, sermos o contribuinte de fato porque pagamos. E o responsável porque nós é que temos que pagar. Não tem ninguém para pagar por nós. Tá? O exemplo típico desse é o próprio imposto de renda nosso, a pessoa física. Né? Vou colocar aqui. Tá? O exemplo típico dessa situação que eu quis dizer para você, de repente, é nós mesmos que temos que pagar, né? A mesma coisa o IPTU. O IPTU, de repente, lá a prefeitura tem o valor do imóvel, tem todos os documentos do imóvel, a escritura, tem o valor venal, não sei o quê, papapá. Diante do que eles têm dentro da lei que trata disso, ele já manda o carnezinho do IPTU, mas você é que paga. Então, nesse caso, você é o responsável, você é o de fato, os dois juntos, né? A mesma coisa lá o IPVA, que é o automóvel. O Estado prepara lá, não sei o quê, as guias lá, manda para você, ou você entra no site, acessa e paga, pronto. Você é o de fato e é o responsável. Ok? Muito bem. Feito isso, o que ocorre agora? Vamos pensar no caso da base de cálculo. A base de cálculo é o valor sobre o qual incide o percentual. Esse percentual que é aplicado na base de cálculo, para efeitos de tributação, chama-se alíquota, certo? Eu vou repetir, é alíquota e não é alicota. Não é alicota, é alíquota, tem um acento, ok? Do tributo que vai ser pago e definido em lei. Vocês vejam que eu sempre estou fazendo questão de colocar definido em lei, ok? Por que a alíquota? Por que o percentual? Porque, na regra, ou em regra, é o mais fácil, é o mais prático, é o mais fácil que tem para se fazer. Certo? Muito bem. Mas a base de cálculo pode também ser feita em unidades de medida. Por exemplo, 1 litro, uma garrafa, 750 ml, sei lá eu, né? Por exemplo, uma garrafa de vinho que é vendido num determinado mercado. De repente, o vinho para 750 ml já tem um preço. Se for para 1000 ml, tem outro preço. A mesma coisa acontece, um exemplo, de repente numa carteira de cigarro, e por aí vai, né? Por exemplo, na famigerada CID combustível, a base de cálculo ela é feita através da venda de cada 1000 litros de gasolina, por exemplo, certo? Então, essas alíquotas ou unidades calculadas como base de cálculo são algumas específicas, tá? Mas a grande maioria, podemos dizer lá, 80%, é tudo percentual, 80%, 90% é tudo percentual.
tá? Que é muito mais prático. Ok? Muito bem. E agora vamos pegar já o gancho contábil, né? Não só o contábil, mas também não só a pessoa jurídica, mas também pode ser para a pessoa física. Por exemplo, qual que seria a base de cálculo na venda de um imóvel? De um imóvel, tá? Muito bem. Sempre vamos estar focado aqui sempre, que o nosso objetivo da contabilidade tributária é para a pessoa jurídica. Ah, mas de repente entra um exemplo da pessoa física, sim, não tem problema nenhum, é só para ilustrar. Mas nós sempre vamos estar tratando de contabilidade, ou seja, pessoa jurídica. Então, no caso de uma pessoa jurídica, a base de cálculo para efeitos de um imóvel, ela será exatamente a diferença entre o valor que você está vendendo e o valor que você tem declarado no imóvel, no caso de pessoa física, ou ainda, que é o mais correto, o custo contábil, tá? O custo contábil. Muito bem. Se esse imóvel for, por exemplo, um edifício, esse edifício ele vai estar sujeito à depreciação, né? O edifício, pela legislação tributária, ele tem uma depreciação aí de 4% ao ano, ok? Muito bem. Se você, de repente, tiver um imóvel lá, já com 10 anos, um edifício, isso não pode dizer que você tem por 10 anos, e seja 4% ao ano, você já tem depreciado desse edifício 40%. 10 vezes 4, 40. Ora, se você tem esse imóvel já depreciado, vamos dizer que você tem 40% e o valor dele era 1 milhão, isso vale dizer que você, desse 1 milhão, já depreciou 400 e o valor do imóvel é a diferença, né? 1.000 menos 400, 600. Então, ele vale 600 no contábil, é o custo contábil. O que ocorre? Sobre esse custo contábil de 600, é que será efetivamente feito pela diferença da venda. Então, por exemplo, o imóvel era de 1 milhão, 400 foi a depreciação dele, o valor contábil é 600. Se ele for vendido por 800, você tem o valor de venda 800 e o valor de custo contábil 600. 800 menos 600, 200. É sobre esse valor que você vai pagar a tributação, a base de cálculo para tributação. Ah, a base de cálculo é lucro real? Opa, se é lucro real, então em cima desses 200 você vai ter, a princípio 15% do imposto de renda e 9% de CSL, a princípio. Okay? Sem olhar adições, exclusões e outras coisas a mais, e sem também ver adicional, coisa assim, né? Tá ok? Olhando só o imóvel. Então, vocês vejam que nesse caso, a base de cálculo é uma diferenciação entre custo e venda. Custo e venda. Certo? Muito bem. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do ICMS. No ICMS, a base de cálculo geralmente é o valor da venda da mercadoria, salvo alguma disposição específica. Ok? Por quê? Porque às vezes também você vai ter lá uma venda que o valor da mercadoria, por exemplo, é de R$ 1.000, e de repente você tem uma disposição dizendo, olha, nesse caso, por algum motivo, às vezes até um motivo para que o próprio Estado ou o ente da federação tem, para ele mexer nessa base de cálculo.
tem momento de crise, qualquer coisa dessa natureza. Daqui a pouco, a base de cálculo seria normal 18%, mas tem uma lei que diz, opa, no período de setembro até dezembro, nós vamos reduzir essa base de cálculo em 20%. Então, você tem uma redução na base de cálculo. Então, você vai aplicar os 18, mas numa base de cálculo reduzida. Então, por isso que tem que observar o caso da lei. Nesse caso específico aqui, vamos supor que essa empresa vendeu uma mercadoria lá, um jogo, né, um sofá-cama, pelo valor de R$ 3.000. Ora, isso vai dizer que esse R$ 3.000 será exatamente a base de cálculo que é o preço de venda. Ok? Muito bem. Da mesma forma, você tem a base de cálculo, agora você tem a alíquota. Vamos imaginar, pegando o gancho agora, que você tenha uma alíquota, no caso do ICMS, para esse tipo de produto, né? Só exemplo, quer dizer que seja verdade. Vamos dizer que, de repente, essa sala de jantar, ela, na realidade, a empresa vendeu ela para um contribuinte com R$ 12.000. E vamos partir do pressuposto que seja 18%. É só você aplicar o 18% sobre 12.000, dá 2.180. Pronto, é o valor do ICMS. Então, a alíquota, na realidade, é definida em percentual de 18%, que será aplicado sobre o valor da mercadoria. E o valor de mercadoria é o valor de venda praticado pelo vendedor, pela empresa vendedora. Ok? Muito bem. Mas é importante vocês também, à medida que vão vendo isso aqui, vocês terem sempre em mente que, como já foi visto em aulas anteriores, a começar desde a primeira aula lá, né, que vocês tiveram de contabilidade, que para tudo isso também você tem que ter comprovações de quanto por quanto você comprou, as informações têm que ser tudo verdadeira, né? Certo? Vocês têm que ter o controle dos estoques, o primeiro que entra, o primeiro sai, pela média ponderada, etc. Então, tudo isso vocês têm que ter como complementação, como força de controle, para que se um dia alguém quiser questionar essas coisas, aí você tem como mostrar, né? Tá certo? Afinal de contas, existe a previsão legal para que se adote fiscalizações, né? Isso está previsto, né? Ok? Muito bem. Observem nesse exemplo aí, eu peguei uma nota fiscal aí, lá do município de Osasco, em São Paulo, ok? E vejam, novamente, dando ênfase ao percentual, né? Onde eu escrevi ali, a alíquota corresponde aos percentuais que são definidos por lei tributária e aplicados sobre a base de cálculo, a fim de se apurar o valor da obrigação tributária principal. A alíquota poderia ser alterada, porém, sempre observando o trâmite legal. Ou seja, que vejam bem, nem o Supremo Tribunal, nem o Supremo Tribunal tem a competência para alterar a alíquota. A alteração de alíquota é legislativo e executivo. Quem faz a lei, quem promulga, quem homologa, etc. Tal. Ok? Se tiver, e para se fazer isso também, para se alterar, tem que ter a alteração, dependendo da situação, tem que, de repente, até fazer as emendas da Constituição para mudar o parâmetro. Ok? Então, nesse sentido, é extremamente importante observar. Mas aqui, eu fiz questão de mostrar para vocês um modelinho aqui, aonde está dito aqui a descrição do serviço prestado, tal, etc.
E bem no cantinho embaixo aqui de vocês, ali tem ali valor do serviço, R$ 100. Depois, depois desse valor aqui do serviço, você tem uma coluna aqui que não tem nada preenchido, daí você tem uma outra coluninha ali embaixo do modelo, aonde está escrito ali base de cálculo, R$ 100. Então você tem o valor do serviço, que foi R$ 100, e você já está tendo a base de cálculo, que é o mesmo R$ 100. E aqui você tem o percentual que foi aplicado sobre isso aqui. Vocês vejam que o percentual aqui foi considerado de 2%. Ok? Ora, o caso do ISS depende muito de município. Por isso que tem municípios que têm 5%, como é o caso de Curitiba, né? Daqui a pouco você vai aí para Campo Largo, São José, outras cidades aí próximas, né? As alíquotas podem ser, com certeza, diferentes de 5%, como também, se optar pelos 5%, está dentro da lei. Porque a própria lei, a nossa Carta Magna, ela diz que não pode ser maior que 5%. Né? Mas ela diz isso, se estão cobrando ou não estão cobrando, também é outra história. Você sabe que aqui realmente é complicado, né? Eu mesmo já atendi empresas que daí tinha as discussões aí, a prefeitura lá de onde era prestado o serviço queria cobrar, a prefeitura daqui onde era a matriz queria cobrar. E daqui a pouco, o que acontece? A discussão judicial levava 5 anos, 10 anos, uma eternidade. E a empresa, por ter que precisar de dinheiro, daqui a pouco ela tinha a matriz aqui, prestava o serviço lá em outro local, o que acontece? Ela já embutia no preço dela os 5% daqui e 5% lá. E pagava 10. Pagava 5 aqui, pagava 5 lá. Pô, a Constituição diz que o máximo é 5. Pagava 10. Pô, por que pagar 10? Souza, eu pago 10 se tiver que ficar brigando, e não arrumo dinheiro para pagar os funcionários. Não arrumo dinheiro. Então, vocês vejam como que as coisas vão ocorrendo, de tal maneira que, às vezes, a própria lei acaba influenciando em decisões nefastas, ou ruins, ou inadequadas, ou até onerosas. E quem é que vai pagar o preço de tudo isso? O cliente, consumidor final, sempre. Sempre o consumidor final. Tá? Todas as anomalias recaem tudo em cima do consumidor final, assim como os benefícios. Ó, coloquei aqui a flechinha em cima da base de cálculo, a flechinha também em cima do percentual, né? E também do valor do tributo. Beleza? Muito bem. Agora, observe o seguinte. E o que, na realidade, seria o crédito tributário? O crédito tributário. Agora, já é um passo um pouco mais à frente. Por quê? Nós tivemos e temos a lei, o fato gerador, que foi acionado pelo contribuinte passivo, que pode ser o contribuinte de fato ou responsável, e que, ao fazer isso, na outra ponta tem o sujeito ativo, que é o ente da federação, e que, para que esse fato gerador efetivamente fosse desencadeado no seu ciclo tributário, a mercadoria ou o serviço teve um preço, tem a indicação na lei as definições de uma base de cálculo e também tem um percentual aplicado. Opa, perfeito, tudo bonito. Mas espera só um pouquinho. E como é que vai ser gerado o crédito tributário? Porque lá na outra ponta,
Foi gerado a obrigação tributária, contribuinte. Agora não. Agora é o Estado. O que eu tenho que fazer para que esse crédito fique meu? Ele se consubstancia, que ele se consolide. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque decorrer desse crédito vai ter discussão judicial. E para ter a discussão judicial tem que estar tudo formalizado. Muito bem. Aí o que ocorre? O crédito tributário, o crédito tributário, com o lançamento. Então espere só um pouquinho. O fato gerador, a venda da mercadoria, sim, lá nasceu lá tem o nascedouro da obrigação tributária por parte do contribuinte, obrigação, sujeito ativo, sujeito passivo, mas o Estado ainda precisa atender os quesitos dele, da jurídica dele, para que esse crédito fique lacrado, fique firmado. Se ele não fizer isso, finish, não tem problema, ele vai ter pepino, ele não vai conseguir cobrar. Bom, então, o crédito tributário, ele nasce com o lançamento. O que seria o lançamento? A contabilidade do fisco, do ente da federação. Tá? Se nós fizermos uma analogia, seria a mesma coisa que nós tivéssemos feito toda uma venda na nossa empresa e não fizesse a nossa contabilidade, seria a mesma coisa. Então, estamos com a contabilidade feita. Lá, tudo foi feito, ele também tem que fazer a contabilidade dele, ele tem que caracterizar esse direito dele, assumir esse direito dele, o crédito dele, tá? Então, o que acontece? Ele só pode fazer isso por meio do lançamento, porque, na verdade, antes deste lançamento, nada existe, a não ser a consequência pura e simples do fato gerador, isto é, da obrigação tributária. E pode até ser conhecida, pode até o Estado saber que ela existe, ela seja conhecida do sujeito ativo, mas para que se transforme legitimamente em crédito tributário exigível, requer-se que se faça o lançamento. O lançamento é que formaliza o direito creditício do sujeito ativo, os entes da federação, em relação ao sujeito passivo, que é o que tem obrigação tributária. Se não fizer isso, os fiscos não têm como cobrar, legitimamente. Não tem como cobrar. Ok? Muito bem. Ô, Souza, mas como é que vai acontecer esses lançamentos? Vou explicar para vocês. Opa, então agora aqui nós vamos ter uma visão um pouco mais resumida, sintética e verdadeira. O crédito tributário, ele resulta de três fontes. Três fontes. Primeiro, tem uma lei que diz como é que ele tem esse direito de usar esse crédito tributário. Segundo, tem um fato gerador, ou seja, aconteceu a venda da mercadoria ou serviço. Terceiro, ele tem que fazer um lançamento. Porque a ele não interessa agora a base de cálculo, agora não interessa, ele tem que fazer um lançamento. Para tornar o crédito viável para ele e dele, para juridicamente ele fazer outras coisas, se for o caso, para frente. Ok? Muito bem. Existe, ou existem, três espécies de lançamento para efeitos de crédito tributário. As três espécies estão aí para vocês. Primeira delas, o crédito tributário ou o lançamento tributário, ele pode ser feito de maneira direta ou ainda, aquilo que se fala no linguajar jurídico, de ofício. Tá? O de ofício é quando efetivamente, tá, o tributo é cobrado
com bases e elementos que o próprio fisco possui. Tá? Então, se uma prefeitura manda o carnezinho do IPTU, é ela que oficialmente, por ofício, está enviando para o contribuinte aquele tributo, aquele imposto que deve ser pago sobre o IPTU. E para ela cobrar esse IPTU, ela tem um formato da lei, que diz que daqui a pouco, por valor venal, qualquer coisa dessa natureza, tá lá. Tem que ter uma lei para amparar tudo isso aí. Mas quando ela manda para você, ela está mandando, ela já está dizendo que ela fez o lançamento por ofício, porque ela tem esses dados, ela mandou para você, certo? Ah, mas de que maneira que ela tem esses dados? Ela tem esses dados exatamente do fato gerador. E quando ocorreu o fato gerador lá, que você comprou um imóvel, coisa assim, ela tem essa informação. Então, quando ela tem informação, e ela sente-se absoluta naquele quesito, ela manda para você. Se ela não tem essa informação, ela precisa que você declare para ela. Tá? Por isso, por isso que a nossa declaração de imposto de renda, por mais que o fisco tenha todos os dados na sua mão ou na sua carteira, ele pede para que você feche a tua declaração, imposto de renda pessoa física, e mediante o envio eletronicamente você tenha lá aquele protocolo. Porque quando você fez isso, você mandou para eles o lançamento, a autorização do lançamento. Aquele protocolo que você colocou ali, na hora que você enviou a tua declaração, é o lançamento. Você mesmo já fez o lançamento. Ok? Ele já tem na base de dados dele seu lançamento. Então, quando ocorre de ofício ou direto, eu até coloquei aqui o IPVA para vocês, que é do automóvel, porque o ente estatal, o fisco estadual, ele já manda para você lá, ou ele manda ou ele publica lá os valores, você acessa lá pelo site, né? Não há necessidade até de você receber lá o carneiro, coisa assim, né? Daqui a pouco ele manda uma correspondência lá, ou ele divulga, acessa o site tal lá, no teu nome, tua identidade, tua carteira de motorista, sei lá eu, você acessa lá o pagamento e acabou. Bom, esse é o primeiro, de ofício. Segundo, por declaração. Por declaração, você está declarando. De que maneira? Opa, com base nas DCTFs e não sei mais o que, tudo que você tiver de documentos, que você, de repente, entregue, são as obrigações acessórias, os SPEDs que você faça, né? Você está declarando, você está confirmando aquilo, tá? Já declarou aquilo. Então, com base naquilo que você declarou, ele efetivamente faz o lançamento, tá? Às vezes, você até pode, você veja lá o caso do imposto de renda, né? Mesmo que às vezes vá uma relação lá de quem foi descontado o imposto de renda, coisa assim, daqui a pouco você tem que mandar a DIF ou coisa assim lá, qualquer outro documento lá que comprove que tem aquela relação para fortalecer. É aquela guia. Daqui a pouco você tem lá a folha de pagamento lá que demonstra lá as situações de salários de cada pessoa, mas daqui a pouco você tem que mandar uma guia para eles lá para poder consolidar aquele valor. Então, nessas situações, você tem exatamente a declaração. O lançamento ocorre por declaração, ok? Muito bem. Sem ser por declaração, aí nós temos o terceiro e último lançamento, que é o por homologação ou autolançamento. Homologação ou autolançamento. Nesse caso, é onde está a maioria, praticamente, dos tributos, né? Por quê? O homologação, o autolançamento, é o lançamento que foi feito pelo próprio sujeito passivo, portanto, pelo contribuinte, o qual, inclusive, antecipa o pagamento do tributo, ficando sujeito à fiscalização dentro dos 5 anos.
para homologar ou retificar algo. No caso, nós temos aqui, literalmente, né, as situações mais claras, né, do ICMS, do IPI e também do ISS, porque você, na realidade, vamos pegar o ICMS, que é o que mais contém. Você, na realidade, lá preenche, pelas notas fiscais, apura lá todos os resultados do ICMS, as entradas, as saídas, as devoluções, né? Aonde você entrega esses lançamentos, e o fato de você entregar não quer dizer que já está homologado, você já entregou. Mas, ao mesmo tempo que você entregou, o que acontece? Você ainda tem, sem ainda ter uma resposta do fisco, você já entregou essas informações, já pegou as guias e pagou. Então, você, pela homologação ou autolançamento, você mesmo, sujeito passivo, já faz os cálculos tudo com base na lei, você já envia lá para o fisco, para cada um dos seus fiscos, o federal, o estadual, o municipal, etc. E, simultaneamente, sem que ele diga que está tudo legal, você já paga, porque você já tem a guia para pagar para cada um deles. Muito bem. Como o fisco tem essas informações enviadas pelo contribuinte, isto vale dizer que ele, a partir do momento que o fato gerador aconteceu, ele tem o período de 5 anos. 5 anos para homologar, certo? Para ele dizer, ó, está legal, beleza, ou se ele encontrar algum erro, ele vai pedir retificação. Ó, tem coisa errada, retifique e paga a diferença aí, com multa e não sei o quê. Por isso, por isso que na legislação tributária nós temos que ficar com a guarda dos documentos, no mínimo por 5 anos, fora o ano que se está. Então, se nós estamos no ano de 2021, você conta 5 anos para trás. Então, 2020, 2019, 18, 17 e 16. Então, você é obrigado a ter de 2016 até 2021 a documentação. Já de 2015 para trás, ele não tem mais como cobrar, não tem mais como exigir, salvo se tiver em discussão judicial, que já ocorreu antes e você tem que ter as guardas. Mas sem ser isso, não precisa mais. Não tem como simplesmente qualquer um dos entes da federação, Souza, me arrume lá o ano 2015. Não, não, já está, prescreveu, já prescreveu. Não tem mais. Não tem obrigação nenhuma. Tá certo? Por isso que é uma tendência natural deles, o fisco, quando estiverem fazendo alguma verificação, eles não vão estar se preocupando com o ano 2020, 2019, eles já vão se preocupar lá com o ano 2016. Porque se eles não, o que eles deixarem de fazer em 2016, quando chegar daqui 2, 3 meses, no final do ano 2021, finish, acabou. Não tem mais como. Já foi para a casca, velho. O 2016 já não tem mais o que se exigir dele depois. Tá? Para efeitos de fiscalização, não. Muito bem. Então, esse é exatamente o autolançamento. Ora, se vocês observarem, diante disso que nós já verificamos aqui, nós agora temos um encadeamento desde o que é fato gerador, base de cálculo, alíquota, não sei o quê, sujeito ativo, sujeito passivo, o contribuinte de fato, o contribuinte responsável, o autolançamento por qualquer um desses aqui e o crédito tributário. Pronto, agora foi completo o negócio. Agora está completo, ok? Ele sempre vai precisar, mesmo no imposto de renda da pessoa física, mesmo que o fisco tenha a declaração tua completa, com todos os dados, médico, dentista, tudo, não, ele vai mandar a cópia para você para dizer assim, olha, você concorda? Sim, concordou, mandou ao lançamento. Aí sim, daí ele pode efetivamente, se um dia você não pagar, aí ele pode executar você porque ele está com tudo certo. Bom,
Uma outra coisa que eu achava interessante, quando nós começamos a ter as situações aí da entrada da contabilidade no padrão internacional, ela começou em 2008, mas ela teve o pontapé forte mesmo, foi em 2013. O que que acontece? Às vezes eu ia participar de alguns cursos e outras coisas, mas eu ficava só escutando, né? Dificilmente eu falava alguma coisa. E as pessoas faziam um questionamento lá para o palestrante, para um monte de coisa lá, diziam bem assim, pô, mas espera só um pouquinho, nós estamos fazendo duas, três vezes a mesma coisa. Nós já estamos mandando SPED, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, e ainda eles obrigam que a gente tenha lá o controle dentro da empresa. Por que que já não soluciona tudo isso? Tá? Sabe por que que não estou fazendo, não aconteceu nada disso? Sabe o quê? Por causa do lançamento, do auto-lançamento. Por causa do auto-lançamento. E outro detalhe, mas e por que que eles não faziam? Sabe por que eles não faziam? Porque o auto-lançamento, na realidade, ele estava com a previsão toda no velho esquema antigo, sem os SPEDs, sem nada. E daí o que que ocorre? Ainda tinha que ter lá as situações para que a tecnologia tivesse lá os códigos, tivesse selos que desse garantia, etc. Tal. Mas, além de tudo isso, tinha que passar pelo Congresso Nacional a lei que trata sobre a apropriação do crédito. Aí tem que fazer mudança para dizer que saiu do manual, da munheca, passou para computador. E tem que ter efetivamente lei federal dizendo disso, porque se não tiver lei federal, ele não pode constituir crédito, não pode cobrar, não pode executar. Eu vi inúmeras palestras dessa natureza e as pessoas perguntavam e eu não escutava a resposta em cima disso. Eu dava risada sozinho às vezes. Certo? Então, é por isso que tem que ter esse conhecimento aí que é importante. Muito bem, já estamos praticamente nos finalmente da aula. Diante de tudo isso, para nós completar um ciclo de ponta a ponta. O que que acontece? Nós temos duas figuras no campo jurídico que são extremamente importantes, inclusive na área tributária. A primeira delas chama-se decadência. O que que é a decadência? Que tem a sua previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional. A decadência é o prazo de 5 anos que o fisco tem para fazer o lançamento do tributo. Então, está lá naquela homologação lá. O fisco tem 5 anos para fazer isso. Está no Código Tributário. Se ele não fizer, acabou. Se ele, dentro desses 5 anos, não fazer o lançamento, já entrou na decadência. Ele já perdeu. Ele não exerceu o direito dele, de lei, para fazer o lançamento, ou seja, fazer a contabilidade dele, a contabilidade tributária dele, ele não fez. Se ele não fizer, entrou em decadência. Ok? Ele não exerceu o direito dele. Essa é a decadência. Veja que o prazo é 5 anos. Lembrando que, na maioria dos casos, o lançamento é feito por homologação. ICMS, todos os SPEDs da vida. Tá? Muito bem. Se a lei, se a lei não fixar o prazo para homologação, se a lei não fixar esse prazo, ele sempre será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Eu vejo que tudo começa no fato gerador, que, a bem da verdade, começa nele mediante uma lei. Sempre tudo começa na lei, sempre, sempre. Tá? Mas, uma vez expirado esse prazo, a contada do fato gerador, sem que a Fazenda, quando diz a Fazenda, é a Receita Estadual ou a Federal, né, tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento. E definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Aí, se houver burlamento da lei, um abraço. Essa porque daí é crime, né? Aí é crime. Sobre crime não tem justificativa, né? Ok? Muito bem. E o que é, então, a prescrição? A prescrição é também o prazo de 5 anos que tem a autoridade para cobrar o tributo, para cobrar. Lá, lá na decadência, são 5 anos para fazer a contabilidade. Decadência, para fazer o registro, a homologação do crédito. Agora, depois que fez o crédito, vamos imaginar que ficou atrasado, foi feito o lançamento, mas eles não pagaram o ICMS ou coisa assim. Da mesma forma, o ente federativo tem 5 anos para fazer a cobrança. Ou iniciar a cobrança, tem que ter essa cobrança. Se ele não fizer isso, prescreve. Finish. Agora, se ele, dentro dos 5 anos, fizer, aí vai discutindo. Aí é ad eterno. Ad eterno ou ad juiz. Ad juiz. É o juiz é que eles é que vão decidir depois o que vai acontecer com esse negócio aí. Tá? Ok? Então, a prescrição é o prazo de 5 anos que tem a autoridade para cobrar. Cobrar. Depois de constituído o crédito. De que maneira? Ação fiscal. Ação de execução fiscal. Ok? É importante observar que, enquanto a prescrição refere-se à perda de ação de cobrança do crédito que foi feito o lançamento, a decadência é a perda do direito de fazer o lançamento, ou seja, constituir o crédito tributário. E a última lâmina, o último slide, estou passando aqui para vocês a título de curiosidade. Curiosidade. Eu entrei no site exatamente hoje, no site lá do portal tributário, ok? Está aí indicado aí, www, portal tributário, etc. Tal. E eu encontrei lá uma lista de tributos que eles têm lá no site deles, elencados. Eles fizeram uma relação lá, uma relação dos tributos existentes no Brasil. Conforme a relação deles, portal tributário, né? Eles têm elencados 92 tributos. 92, certo? Como tributo, não preciso dizer a vocês. É só olhar a aula anterior, tá? Que dentro dos tributos nós temos as espécies tributárias, que são os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, etc. Tal. Então, lá. Então, 92 tributos está elencado por eles, um a um. Se alguém tiver curiosidade de querer saber o que tem lá, é só entrar lá e verificar. Portanto, não é por quantidade de tributos que esse país tem que efetivamente podemos dizer que a gente não esteja cooperando, colaborando com o Brasil. Eu penso que nós colaboramos e cooperamos de maneira bastante acentuada. No meu modo de ver, além da conta. Okay? Mas esse é um julgamento que fica por conta de cada um de vocês aí, beleza? Eu estou verificando aqui no nosso tempo, e nós estamos com 20 horas e 30 minutos, né? Então, eu não tenho mais agora slide. Para a aula de hoje, me programei em cima disso. Já vou, na realidade, parar essa apresentação, tá? E se alguém de vocês, por favor, tiver alguma pergunta,
que se manifestem agora e efetivamente eu responderei. Caso ninguém tenha dúvida, relembrando que a próxima aula vai ser um exercício prático e é bem provável que a gente não termine numa aula. Deu a levar 2 aulas para terminar aquele exercício, ok? Sem ser isso, muito obrigado a todos. Eu peço a gentileza, se alguém não tiver dúvida, que por favor saiam da sala, porque ainda tem que baixar arquivos aí, lista de presença, tudo. E ainda tem que também copiar essa gravação para outra turma, tá beleza? Muito obrigado para vocês aí pela atenção, tá já? Alguma dúvida? Parando a gravação.